Você já pensou em investir em títulos do Tesouro Americano, crédito privado ou até mesmo no agronegócio brasileiro? Mas com a velocidade e a liquidez da blockchain, isso já é realidade. Está acontecendo em um ritmo acelerado. Estamos falando do mercado de Real World Assets, ou simplesmente RWA. E hoje você vai entender porque essa pode ser a maior oportunidade e a ponte entre o mercado tradicional e o universo digital dos investimentos. Olá, turma! Chegamos à nossa última aula dessa jornada sobre blockchain e investimentos. E não poderíamos terminar sem falar de um dos temas mais importantes para o futuro do mercado, os ativos reais tokenizados. E hoje eu vou te explicar o que são os RWAs, quais são os principais casos de uso e que já estão em andamento, e principalmente como você pode se beneficiar ao incluir ativos reais tokenizados na sua carteira. Agora nós vamos falar sobre oportunidades dos ativos reais, RWA. O que são os RWAs? São ativos que são conhecidos da população, ativos como arte, imóveis, carros, minérios, crédito privado, que antes não teriam liquidez dentro da blockchain por os primeiros produtos dentro da blockchain serem ativos programáveis, ativos descentralizados, ativos que não representam ativos reais de fato. Por exemplo, o que é o Bitcoin? O Bitcoin é uma estrutura de código, é basicamente um contrato. Ele é um ativo digital. Ele não representa, por exemplo, algo que as pessoas possam tocar, transacionar no mundo físico. Já os RWAs são coisas do nosso dia a dia, que ao irem para a blockchain podem ganhar mais liquidez e também serem transferidos de propriedade para pessoas, instituições, investidores, de forma muito mais simples do que se esses ativos fossem transacionados, por exemplo, no mercado tradicional. Eu gosto de dar um exemplo muito simples, que é como que um investidor indiano acessa, por exemplo, um imóvel no Brasil. Ele vai ter que comprar esse imóvel no Brasil, trazer o dinheiro para cá, abrir uma conta internacional, fazer uma transferência, ele vai ter que ir no cartório, registrar, fazer a mudança de propriedade. Agora, se esse imóvel tivesse tokenizado e toda essa estrutura tivesse dentro dos smart contracts, esse indiano poderia simplesmente comprar esse token que representa esse imóvel e tudo isso seria um pouco mais simples. Só que esse é um mercado que já está tentando resolver grandes dores. No agronegócio, por exemplo, existe um déficit de crédito privado de mais de 200 bilhões de dólares, ou seja, os produtores rurais eles dependem de financiamento para produzir as suas safras. E o mercado interno brasileiro, ele não consegue suprir todo o dinheiro que é demandado pelos produtores. O governo até ajuda com crédito subsidiado, os bancos como os bancos do Brasil e outros dão juros muito atrativos para os seus correntistas do agronegócio, porém a verdade é que esse dinheiro é limitado. Uma das formas de atingir novos mercados para o crédito privado agrícola é tu tokenizar a demanda de crédito aqui do Brasil, colocar esses ativos na blockchain e com isso atingir um outro tipo de investidor global, investidores que estão em qualquer parte do mundo. E isso é um pouco que representa, na minha visão, o melhor exemplo do que é um ativo real tokenizado. Pensem que quando a gente faz uma célula do produtor rural hoje no Brasil, para que o investidor acesse essa célula do produtor rural diretamente, ele precisa ter uma conta numa corretora, essa corretora precisa listar esse ativo, e isso às vezes é um processo que elimina a maior parte dos agricultores. Porque para as corretoras e os bancos colocarem ativos financeiros nas suas plataformas, elas exigem volumes financeiros muito grandes, ou seja, pequenas dívidas, pequenos produtores rurais ficam de fora do mercado tradicional, porque as exigências financeiras para entrar nesse mercado são muito grandes. Algo que a tokenização e a blockchain conseguem resolver, porque é muito mais barato e muito mais enxuto fazer um token do que fazer um ativo tradicional como nós conhecemos hoje. E aqui eu dou um exemplo também nas diferenças que podem ter nas rentabilidades das carteiras. Quando a gente olha, por exemplo, uma carteira conservadora, com renda fixa, renda variável, fundos alternativos, uma carteira de ativos digitais, como tokens, tokenizados, Bitcoin, protocolos DeFi, e como que esses ativos de RWA podem se comportar numa carteira tradicional de investidores? Bom,
Eu vou trazer para vocês aqui um exemplo de uma carteira que vai ter renda fixa, renda variável, fundos alternativos e uma carteira idêntica. A grande diferença é que nessa carteira nós vamos ter 7% em ativos tokenizados. A diferença da rentabilidade a gente vai ver logo mais. Mas o que chama atenção aqui é que tu não precisa inventar muito a roda para acessar esse mercado e melhorar os seus investimentos. Um ativo de RWA, por exemplo, ele paga em torno de 20% ao ano em rentabilidade. Muita renda fixa rende menos do que isso ao ano, principalmente se os investimentos forem de curto prazo, rendimentos de CDBs, CRAs, CRIs de 1 ano, 2 anos. Então, aqui a diferença dessa carteira é que nós trocamos um pouco da renda fixa tradicional para um token de RWA que tem uma taxa fixa de 20% ao ano. E a grande diferença é que são carteiras muito parecidas, só que a diferença da rentabilidade no longo prazo ela é muito expressiva. Ali na linha rosa nós temos a carteira que está diversificada em ativos reais e na linha verde nós temos a carteira tradicional. A trajetória da rentabilidade é parecida porque os ativos são quase os mesmos, mas como a rentabilidade da carteira rosa ela é superior em 7% na parte de renda fixa, no longo prazo, essa diferença vai aumentando cada vez mais. E isso tudo com uma carteira com mais liquidez e contra uma carteira com menos liquidez. Para acessar investimentos, por exemplo, de renda fixa que paguem mais de 20% ao ano, ou tu vai correr muito risco no crédito privado, ou vão ser papéis com prazos de 2, 3, 5 anos para cima. Enquanto que ativos de RWA do agro possuem uma liquidez de 12 meses comparado com renda fixas de muito longo prazo em termos de rentabilidade. Com isso, chegamos ao final dessa série de aulas. Vimos como a blockchain não é apenas sobre criptomoedas, mas sim como uma nova infraestrutura para os investimentos do futuro. Você conheceu como que a blockchain funciona e garante segurança, programabilidade e acesso a novos ativos financeiros, oportunidades do mercado descentralizado e agora vocês aprenderam sobre ativos reais. E o que eu posso dizer para vocês sobre tudo isso é que estamos apenas começando. O que antes era distante e restrito a poucos investidores, agora está em alcance de todos. Se você acha que esse conteúdo fez sentido, escaneie esse QR Code aqui e entre no nosso grupo de WhatsApp. Lá nós compartilhamos mais materiais educacionais e estamos próximos tirando dúvidas dos investidores de uma forma geral. Obrigado a todos e nos vemos até a próxima.